esse choque, né, de cultura entre a cultura humana e a cultura celestial. Mas a gente sempre prefere ficar com a cultura celestial. Então é assim que a gente vai desenvolvendo, aprendendo e pensando a respeito. Então, dito tudo isso, eu quero passar para outro texto, só com duas verdades que eu quero deixar aqui. Primeiro, o reino, e o Senhor Jesus deixa isso muito bem claro no começo do capítulo 20, que o reino, que no reino a verdade não é o sistema de pensamento. Então, ao contrário da religião, né, a religião é um sistema de pensamento. É um sistema, né, chamado de ética, onde a pessoa vai cumprir aquela ética, vai estabelecer os seus valores em cima daquela lei. No reino dos céus, não. A verdade é um padrão excelente de vida. Então, no reino, preste atenção, lembre-se, porque isso é uma palavra de fundamento. No reino, a verdade é um padrão de vida. Então, no reino, não basta eu saber, não basta eu entender. No reino, eu tenho obrigatoriamente dizendo, eu preciso viver, eu preciso que essa verdade faça parte integrante da minha maneira de ser, de pensar e de sentir. Então, dentro dessa lógica, o Senhor Jesus não quer, presta atenção, dentro dessa lógica, o Senhor Jesus não quer pura e simplesmente pessoas que cultuam a Jesus. Não. No reino, Jesus quer pessoas que andem nos seus passos, pisem nas suas pegadas. Parece que é igual, mas é diferente. Por quê? Porque ele deseja que nós entendamos no nosso interior de que nós precisamos não apenas cultuá-lo numa regra de procedimentos doutrinária ou de liturgia. Não. Ele quer que nós vivamos exatamente no mesmo padrão que ele viveu e ele deseja que nós vivamos. Então, no reino, a verdade ela é mais do que um sistema de pensamento. A verdade é um padrão de vida. Eu estou sobre essa plataforma e eu preciso viver e eu desejo viver dessa maneira. É diferente. É por isso que quando eu pego parábolas que nem essa, né, dos trabalhadores da vinha, eu preciso nortear, eu preciso me autoexortar, né, para entender o quanto eu estou distante e o quanto eu preciso, vamos dizer assim, desenvolver a minha cidadania. Por quê? Porque, por exemplo, a meritocracia, ela é inclusive observada nas próprias igrejas. Se fulano fez tal coisa, se fulano cumpriu tal tarefa, ele vai exercer tal cargo. Ele está apto para fazer tal coisa. Nas próprias igrejas tem isso. Mas isso não é a linha de raciocínio do reino. A linha de raciocínio do reino não é por mérito, não é por produtividade. A linha de raciocínio do reino é por ter uma vida completamente estabelecida, um padrão de vida completamente estabelecido, conforme aquilo que Jesus deseja que eu viva. Aí fica fácil, porque passa a ser uma coisa natural. E não de imposição, e não de um conjunto de regras, de um manual de procedimentos. É muito mais do que isso. Bom, dito tudo isso, vamos para Mateus capítulo 20, do versículo 17 a 19. Mateus 20, 17 a 19, que é a continuação disso que nós tivemos sobre os trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha, que diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte
e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Então, saindo da linha, da lógica de entendimento, quem é o trabalhador, né? Vamos dizer, capacitado para viver no reino, para trabalhar no reino, para estar, né, com o seu cotidiano totalmente conectado com o reino. Aí Jesus, mais uma vez, novamente, e isso está também dito lá no livro de Marcos, no livro de Lucas, mais uma vez Jesus fala, pontua, destaca a sua morte sacrificial e que ele seria entregue à morte. Então, os discípulos estão num dilema muito grande. Por quê? Porque, vamos pegar resumidamente aquilo que Jesus já ensinou até aqui. Em primeiro lugar, né? Ele não aceitou agir na sua divindade. Não, porque a Bíblia fala que ele se esvaziou de si próprio. Né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, em todo o tempo, Jesus se manifestou como homem e não como Deus, não obstante ser Deus. Mas ele esvaziou-se de si. Então, em primeiro lugar, ele não aceitou agir na sua humanidade, na sua divindade. Ele não aceitou ser venerado. Eu acabei de falar agora. Uma questão de um culto, mais um ídolo, mais um ser a ser venerado. Jesus não queria isso, ele queria se desconectar disso. Eu acabei de falar agora há pouco. Ele queria que as pessoas o seguissem. Ele queria que as pessoas, ele quer que as pessoas andem nas suas mesmas pegadas, mas não que fiquemos cultuando Jesus como um ídolo, porque é diferente, como uma entidade. Não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é vida. Jesus é a redenção. Jesus é a própria recriação de tudo. Jesus, nele próprio, está todo querer o efetuar. Ele é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então ele realmente é muito além do que pura e simplesmente uma entidade a ser idolatrada ou adorada. Até porque ele não quer esse título. Ele nunca quis e não quer. Por quê? Porque a aliança que nós temos com Jesus é muito acima disso. Ele quer ser uma pessoa presente. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor Jesus estava em meio às igrejas, né, das 7 igrejas do Apocalipse. Não fala que Jesus estava no altar, que Jesus estava num patamar mais alto. Não obstante, ele poder estar aonde ele quisesse, porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração, como o próprio livro de Apocalipse diz. Mas ele não quis. Mas quando, né, ele se mostra a Maria na sua ressurreição, e Maria Madalena acha que ele é o jardineiro, e ela pergunta: Senhor, onde puseste o meu mestre? E ele diz: Maria. E ela, de todos os discípulos, de todos aqueles que tiveram de experiência com a ressurreição de Jesus, ela foi a única que pela voz ela reconheceu o seu rabino, ou o seu rabi, ou o seu rabone, ou o seu mestre. Quando ele diz Maria, só isso, só uma frase, só o nome dela. Ela fala mestre, rabone, rabi, rabino. Então, era e é e sempre será exatamente a relação que Jesus quer ter conosco. Uma relação de proximidade. Não é uma relação de alguém etéreo. Não. Alguém de fato. Agora você vai me entender. Alguém de carne e osso, que está vivo
e viverá comigo e conosco para sempre, na sua presença, na sua eternidade. Então Jesus não queria ser venerado, ele se desconectou de tudo isso. Depois, ele não aceitou que a sua proposta de reino criasse uma elite religiosa. Daí nós vemos aí, né, Mateus 18, Mateus 19, que ele abomina qualquer tipo de elite ou de elitismo religioso. Por quê? Porque isso afasta totalmente da essência de reino. Tanto é que quando ele, interpelado, com as pessoas perguntando quem era o maior, ele falou assim, o maior é a ovelha perdida, a moeda de maior valor, né? Aí a gente vai passar ainda pela dracma perdida, mas a moeda de maior valor é a dracma perdida, que ela é tão de valor que a mulher que encontra faz uma celebração, uma festa e convida os amigos para celebrarem a moeda perdida. Ora, aí você vai falar, mas a celebração não é mais cara do que a própria moeda? Porque veja o sentido de reino, ele é completamente contrário, ele é conflitante a todo momento. Mas a Bíblia fala que aquela mulher fez festa quando encontrou a dracma perdida. Quem é maior no reino dos céus? Maior no reino dos céus é o filho pródigo, que primeiro matou o pai, né? Matou o pai em vida, né? Pai, dá a minha parte, ou seja, para mim você já morreu. Eu quero a minha parte, valeu, hein? Perna para quem te quero. Ema, 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 cada um com seus problemas, ado, 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 cada um no seu quadrado. E o filho pródigo, ó, foi embora. Só que a Bíblia fala que ele gastou dissolutamente. Ao gastar dissolutamente, a Bíblia diz que ele cai em si. Esse é o cidadão do reino dos céus. É exatamente esse sentimento, cair em si. A Bíblia fala que ele caiu em si e disse, quantos diaristas na casa do meu pai não são nem os empregados vinculados, né? De vínculo empregatício, são os diaristas. Quando os diaristas na casa do meu pai têm mais honra do que eu? É exatamente esse sentimento que faz um homem do nível do filho pródigo estar capacitado, habilitado para entrar no reino dos céus. Ele volta, reconhece o seu erro, se arrepende e se prostra diante do pai. Sabe quanto custou para o pai? Custou tudo, a vida do pai. Porque o pai em nenhum momento perguntou quanto ele tinha gasto. Nenhum momento o pai perguntou se ele tinha troco. Não. O pai lhe deu a capa, lhe deu o anel, lhe deu as sandálias. Ou seja, exatamente tudo aquilo que o filho pródigo tinha perdido e mais ainda. Porque o filho pródigo, nessa atitude do pai, cerimonialmente falando, dentro da liturgia, dentro da lógica da cultura hebraica, o pai estava elevando aquele filho pródigo a primogênito. O filho mais velho perdeu a constituição de primogênito e a primogenitura passou a ser a herança do filho pródigo. Imagina só, esse é o reino. Então o reino ele é completamente conflitante, paradoxal. É por isso que tem aquele livro, né, que é bom a gente até ler, é um livro que eu recomendo. O Reino de Ponta Cabeça, porque é realmente isso, é o reino de ponta cabeça. Porque aquilo que até então eu achei que era uma verdade, eu achei que era, puxa vida, era a melhor coisa, para o reino não significa nada. Então Jesus não aceitou agir na sua divindade e não aceitou que as pessoas o enxergassem dessa maneira. Na sua divindade não é que não reconhecesse a messianidade dele, não é isso. Mas não aceitou na sua divindade como sendo um ser etéreo, abstrato, alguém a ser idolatrado, cultuado de maneira litúrgica, ritualística. Ele não aceitou. Ele não aceitou ser, nem ao menos ser chamado de bom,
Porque quando o jovem rico chamou ele de bom, ele repreendeu o jovem, ele exortou o jovem. Veja no livro de Mateus e veja nos outros evangelhos. Por quê? Porque ele não havia consumado a obra, então ainda ele não, não obstante ele ser bom, ainda ele não estava bom. Por que ele não estava bom? Porque não havia consumado. Faltava ainda, né? Como é que fala no grego? Faltava o teletai. É teletai que fala? Deixa eu ver aqui. É teletai. Tetelestai. Tetelestai, no grego. Está consumado. Faltava o tetelestai dele. E o que era o tetelestai? Eu já vou terminar. Faltava, né? Tetelestai, no grego, era usado em duas situações. A primeira, quando alguém ia pagar uma dívida, e quando o credor visse que aquela dívida estava completamente paga, ele colocava o carimbo, tetelestai, está consumado, ou seja, você não me deve mais nada. E a palavra tetelestai era usada, esse conceito, né, essa afirmação, era usada, por exemplo, quando alguém ia comprar uma propriedade e a pessoa queria uma terra. E ele ia atrás do proprietário, o proprietário falava, essa terra é X. Aí a pessoa ia, buscava o dinheiro, geralmente eles enterravam, né? Os valores eram enterrados, daí Jesus falar que o reino dos céus é como um tesouro escondido, porque os tesouros eram enterrados, era assim que era feito na época. Então aquele proprietário, assim meio disfarçado, ia dentro da própria terra, desenterrava, aquele que queria comprar ia na sua terra anterior, desenterrava o tesouro, os seus valores, para dar o preço equivalente, levava aquele preço. A pessoa aí, geralmente com várias testemunhas, porque não tinha o papel, né? Era mais no fio do bigode, como diziam antigamente. Então eles iam lá, conferiam, e aí eles tinham sim um pergaminho, e aí procuravam alguém que tivesse, naquela época já se chamava fé pública, né? Hoje em dia a gente já sabe o que é. Um advogado tem fé pública, um policial tem fé pública, alguns profissionais, algumas pessoas dentro da nossa sociedade têm fé pública. Então ele chamava alguém que tivesse fé pública e conferia o valor com o tamanho da terra, tá tudo em ordem, aí tetelestai, carimbava. Ou seja, aquela propriedade passou a pertencer àquela pessoa. Então, tetelestai significa no grego a dívida está paga, e tetelestai significa no grego também essa propriedade é minha. Tetelestai, não tem mais o que fazer. Tetelestai, tudo que haveria de ser feito foi cumprido cabalmente, minuciosamente, né? Metodicamente. Não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Está consumado. Tetelestai. Então eu imagino os discípulos se perguntando, quando Jesus falou que tudo aquilo que ele, né, novamente estava falando que ele haveria de passar. E com certeza os discípulos estavam passando o filme na cabeça de tudo aquilo que já havia acontecido, de tudo aquilo que Jesus havia já ensinado, de tudo aquilo que Jesus queria até se afastar, se desconectar, mas ao mesmo tempo daquilo que era o seu desejo. E aqueles discípulos estavam realmente numa saia justa. E aí mais tarde a gente